uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira fria em São José dos Campos. Vamos até as 3 da tarde trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, o jornalista, repórter esportivo, tá com frio, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Hoje com as pontas dos dedos geladas, mas sempre com muita alegria aqui no Hora do Esporte. Só dos dedos? Por enquanto, só dos dedos. Mas depois a gente vai tomar um cafezinho e segura o cafezinho assim, ó, já esquenta. Então tá bom. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E a gente começa o Hora de hoje falando de futsal. Você sabe que você que nos acompanha, né? Sabe que a situação do São José na Liga Nacional não está legal não. E amanhã já tem jogo complicado pela frente. Nosso repórter, o Paulo Ricardo, foi ao último treino da equipe antes de embarcar para Minas Gerais, para encarar o Praia Clube e saber quais as estratégias para conquistar a primeira vitória nesta Liga Nacional. As imagens são dele, Claudinei Salles. Solta, Matheus! A ansiedade pela primeira vitória do São José na Liga Nacional de Futsal só aumenta. Em 7 jogos, o time ainda não venceu. São 4 derrotas e 3 empates. A equipe segue na parte de baixo da tabela, tentando não se afastar ainda mais da zona de classificação. Acho que é nítida a evolução da equipe, né? A gente vem fazendo bons jogos. O último jogo contra o Jaraguá, atuação muito boa. Mas a gente tem que saber lidar e tem que vencer logo para não deixar as equipes distanciar, né? Para a gente buscar a classificação. Para mudar esse cenário, muito trabalho no treino de ontem. O último em solo joseense antes da viagem até Uberlândia, em Minas Gerais, para encarar o Praia Clube. E nessa movimentação, o técnico Gabriel Oliveira focou em jogadas ensaiadas e contra-ataques. Uma aposta tática para tentar buscar a primeira vitória na liga. Preparação, né? O início do jogo ele é no treino. Então, se a gente tiver uma boa leitura do que a equipe deles fazem, a gente identificar, né, esses defeitos, né, que toda defesa, nenhuma defesa é perfeita, a gente identificar bem e saber criar as vantagens, é aí que começa a nossa vitória. E esse será um duelo de opostos. O São José é o 21º colocado, enquanto o time mineiro é o 4º, ou seja, uma verdadeira pedreira. Um jogo difícil, né? A gente tem que manter a concentração para sair lá com os 3 pontos. Um time que vem forte desde o ano passado, que manteve os jogadores e reforçou ainda mais, mas a gente vai lá para trazer a vitória mesmo, a gente vai com esse pensamento. Até o momento, a maior dificuldade do São José tem sido a produção ofensiva. O time não tem conseguido aproveitar as chances criadas, fator que precisa melhorar para as vitórias começarem a aparecer. Eu sempre falei que eu sou um treinador ofensivo e esse ano a gente está não fazendo os gols, então eu preciso arrumar esses detalhes, é o que eu venho fazendo essa semana aí, arrumar esses detalhes para a gente fazer os gols, que, né, para a gente vencer a gente precisa fazer gol. E a responsabilidade de balançar as redes também cai nos pés de Tio Bita. Após ser artilheiro em Limeira, o pivô foi contratado para ser o homem-gol da equipe. Lá em Limeira fui feliz pra caramba lá, o tempo que passei lá, pude ajudar bastante a equipe. E aqui eu espero que não seja diferente, a gente trabalha todo dia para que seja igual e até melhor. Mas acho que falta um pouquinho ali no ataque para a gente poder finalizar as jogadas e ganhar o jogo. Por outro lado, a defesa tem funcionado. Mesmo sem vitórias na competição, o goleiro David vem se destacando e no último jogo contra o Jaraguá foi eleito o melhor em quadra. E de certa forma, a segurança lá atrás é um alívio ao setor ofensivo. E a gente está muito bem na defesa, acho que a gente está segurando bem ali. Eu acho que a gente tem que finalizar melhor para os gols sair e, consequentemente, as vitórias também, né? E apesar da sequência negativa e da pressão, o grupo está confiante que a vitória vai chegar mais cedo ou mais tarde. Se for amanhã, mesmo fora de casa,
melhor ainda. Eles vão nos respeitar, mas eles vão encarar aquele jogo que eles não podem perder, né? Não pode perder para um time que está lá embaixo, mas a gente tem que saber lidar com essa situação, tem que saber que dá para a gente vencer, tem que acreditar. Então a gente lê bem o jogo, é uma marcação diferente, eles marcam por zona, diferente da maioria dos clubes, então a gente saber criar vantagem em cima disso. Muito bem, Brunão. Praia Clube, como a gente viu na matéria, quarto colocado, São José lá embaixo, 21º, situação complicada, mas nada melhor do que um adversário forte como esse lá em cima na tabela, para o São José começar o caminho das vitórias. Começar que já era para ter começado. Pois é, já era para ter começado. O São José acho que teve um grande jogo, desses jogos todos que o São José fez, acho que o grande jogo na Liga Nacional foi contra o Corinthians, realmente, em que pese no segundo tempo, depois que o São José abriu 2-0, se não fosse o goleiro David, poderia ter sido a vitória do Corinthians, né? Mas o São José, acho que desses jogos que fez, foi o melhor jogo na Liga Nacional, né? O São José que tem que arranjar o caminho aí, rearranjar o caminho das vitórias, porque o ano passado, como a gente sempre fala aqui, só perdeu em casa uma vez, já no final do campeonato, e agora ainda não venceu, né? Já vamos aí quase, não metade do campeonato, mas boas rodadas aí já foram, e o São José ainda não venceu. Contra o Praia, muito difícil, um jogo muito difícil, mas quem sabe aí consegue trazer a vitória, pelo menos 1-0 aí, meio a 0, quem sabe aquela bola que bate na trave, quica no chão, não sabe se entra, não sabe se não entra, quem sabe. Muito bem. Matheus, coloca pra gente a classificação da Liga Nacional, a gente já viu na matéria, mas vamos dar uma olhadinha agora com mais vagar. Tá ali, ó, quarto colocado, Praia Clube, adversário do São José de amanhã, 8h30 da noite, lá no ginásio Praia Clube em Uberlândia, Minas Gerais. O líder é o Sorocaba, a única equipe 100% na competição. Você vê que o São José não aparece aqui nessa primeira parte da tabela, aparece na segunda. Vira pra gente, Matheus, por favor. Você olha lá, ó, lembrando que os 16 primeiros é que avançam para a fase de oitavas de final, tem muito jogo para acontecer ainda, é verdade. O São José é o 21º, apenas 3 pontos conquistados justamente em 3 empates na competição, com mais 4 derrotas, 7 jogos no total tem o São José. Vamos aguardar sexta-feira todos os detalhes deste confronto Praia Clube e São José, 8ª rodada da Liga Nacional de Futsal, tá certo? Brunão, ainda no assunto futsal, a Máquina Amarela entra em quadra hoje pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O São José recebe o Campos do Jordão no ginásio do Altos de Santana às 8h da noite. É um jogo para o São José vencer, que é franco favorito contra essa equipe do Campos do Jordão, mas se você pegar o retrospecto na Liga Nacional, que obviamente o nível é maior, o São José vem de 3 derrotas. A exemplo do masculino, né, o São José vem problemático aí na Liga Nacional, mas no Campeonato Paulista é outro campeonato, né? O São José que venceu o Campos do Jordão por 8-0, né? O masculino venceu por 8-0 na estreia do Campeonato Paulista. O São José feminino tem tudo também para vencer o Campos do Jordão. As meninas que no ano passado, sempre quando enfrentaram o Campos do Jordão, venceram todas as partidas. Então esse jogo, em tese, é um pouco mais fácil para o time do São José. Vamos torcer para que o São José conquiste um bom resultado e a gente traga essas informações na sexta-feira para você aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de basquete, mas das categorias de base do basquete feminino de São José dos Campos, porque 2 atletas dessas categorias menores aqui de São José dos Campos, além da coordenadora das equipes de base e também técnica, elas foram convocadas para um período de treinos visando o Mundial Sub-19 de basquetebol, que acontece em Brno, que é a segunda maior cidade da República Tcheca. O Brunão foi conversar com as atletas, a Sara Martins e também a pivô Júlia Preis e a coordenadora técnica da equipe, a Ana Diniz. As imagens são do nosso ginasta Rafael Santos. Solta, Matheus! O rosto e o sorriso entregam que elas ainda são adolescentes, mas a habilidade com a bola de basquete nas mãos é semelhante à de atletas adultas consagradas. Não por acaso, Sara Martins e Júlia Preis foram convocadas para a pré-lista da seleção brasileira,
que vai disputar a Copa do Mundo Sub-19 na República Tcheca em julho. Elas fazem parte da equipe de basquete do Atleta Cidadão de São José dos Campos. E não é só a habilidade das jogadoras que chama a atenção. O currículo também é pesado. A pivô Júlia, por exemplo, foi eleita MVP dos campeonatos brasileiros Sub-15 e Sub-19 e melhor jogadora do Campeonato Paulista Sub-15 em 2024. Com 16 anos, ela já foi convocada para a seleção na categoria Sub-15 e agora vai compor pela primeira vez o selecionado no Sub-19. Foi uma surpresa, mas era algo que eu vinha trabalhando para isso, vinha treinando e era um objetivo meu. Já a ala Sara, de 17 anos, que retornou às quadras no início deste ano após 12 meses parada por uma cirurgia no joelho, soma diversas convocações para a seleção brasileira em outras categorias, tendo disputado Sul-Americanos e Copas Américas. Além disso, Sara já fez alguns jogos com a equipe adulta do São José na LBF de 2025. Agora ela quer se destacar também na Copa do Mundo Sub-19. Para me encaixar nesse elenco é ter muita cabeça, muita resiliência, focar mais, focar em mim, focar no que eu tenho que fazer e não me sobrecarregar tanto. Além das duas atletas, São José também terá outra representante na seleção brasileira Sub-19. A técnica Ana Diniz foi chamada para ser auxiliar do treinador Léo Figueiró. Essa será a terceira passagem dela por uma seleção de base, a primeira em uma competição mundial. Eu fico muito feliz com o reconhecimento, com o trabalho. Não foi uma coisa conquistada agora, assim, é um trabalho de muitos anos. Faz 7 anos que eu trabalho junto ao São José Basquete, no programa Atleta Cidadão, que eu costumo falar que é um programa que não desenvolve só atleta, desenvolve técnicos também. Estar na terceira convocação para a seleção brasileira é um êxtase, porque assim, eu fico muito, muito grata, muito feliz, porque eu estive no Sul-Americano, na Copa América e agora estou pronta para a Copa do Mundo. Para as atletas, a presença da Ana fora das quadras também na seleção pode ser fundamental na adaptação em um time com jogadoras mais velhas. Acho que vai facilitar bastante, porque eu não conheço muitas meninas, então tendo alguém que conheço que me passe a confiança vai ser muito bom. As duas atletas se apresentam ao técnico Léo Figueiró neste domingo para um período de treinamentos que vai até o dia 6 de julho em São Paulo. Caso elas sejam incluídas na lista final de 2 atletas que vão para a Copa do Mundo, elas seguem até a Croácia, onde a seleção brasileira disputa 2 amistosos antes do início da competição. E para a técnica Ana Diniz, elas têm grandes chances de estarem nessa lista. Apesar da pouca idade, elas têm total potencial de jogar a nível mundial no Sub-19. Júlia, recentemente MVP do Sub-19. Sara, recentemente voltando de El Salvador, onde ela esteve num campeonato onde reuniu os prospectos do mundo. Então, assim, eu fico muito feliz de ter São José lá representando, mas de saber que elas estão exatamente onde elas deveriam estar. E no que depender da Sara e da Júlia, as duas estarão na lista final e definitiva das jogadoras que irão para a Copa do Mundo. Aliás, elas já imaginam até como pode ser o final da competição. Espero que a gente fique no pódio, fique ali entre as melhores do mundo. Pois é, Brunão, mais uma vez o basquete de São José dos Campos trazendo aí bons frutos. As meninas vão integrar este elenco da seleção brasileira. Você estava conversando em off aqui com a gente, né? É um grupo maior agora de atletas e depois o Léo Figueiró vai cortar algumas para definir realmente as 12 que vão lá para a República Tcheca, num grupo que já começou com acho que 25 atletas, né? Eram 25, aí reduziu para 18. Aí vai ter esse treinamento aí do dia 15 até o dia 6, há umas 2, 3 semanas quase mais ou menos, e aí depois desse período de treinamento, aí o Figueiró com a Ana, eles vão sentar, vão decidir quais serão as 6 jogadoras que serão cortadas dessa lista para definir, né, as 12 que vão para a Copa do Mundo que o Brasil tem estado no grupo C, ao lado da França, da Austrália e de Mali,
são 12 equipes, todas se classificam para as oitavas de final, só que daí faz o chaveamento, né, do mata-mata. Então, todas vão se classificar, mas aí pelo grupo, enfim, aí vai ver como é que vai ser a questão de chaveamento, como vai ser isso. Mas esse grupo C aí do Brasil é França, Austrália e Mali, e torcemos para que as duas estejam aí também nesse elenco da Copa do Mundo. Sem dúvida alguma. E a Ana Diniz também, né, que estará lá, essa é certeza que estará lá, auxiliar direto ali do Léo Figueiró, mais uma vez, mais uma convocação, vai para a sua terceira competição internacional junto à seleção brasileira, que faz um belíssimo trabalho nas categorias de base do basquete feminino. Pois é, o time, a Ana, né, ela coordena a base do São José e está sempre também com o time adulto, né? Esse time que está jogando agora a Liga Nacional, a Liga de Basquete Feminino. A Ana está sempre com as meninas e com a base também ela faz esse trabalho. E a terceira convocação dela para a seleção brasileira, né? Então ela está também se calejando aí, sendo conhecida também na Confederação Brasileira de Basquete. Sucesso para as atletas, sucesso para a Ana Diniz no trabalho aí junto à seleção brasileira e nas categorias de base do São José Basquetebol. Estaremos acompanhando de perto e, claro, tendo novidades, a gente informa para você aqui no Hora do Esporte. Brunão, por falar em informação, olha que notícia bacana. Os vovôs e as vovós de São José dos Campos conquistaram o 13º título regional do JOME 2025, que é os jogos regional da melhor idade, né? A sexta conquista consecutiva, com pontuação final de 182 pontos, seguido por Suzano com 118 e em segundo, né, e Pindamonhangaba em terceiro com 111. Com uma delegação composta por 134 atletas e 18 integrantes da comissão técnica, o São José participou de todas as 15 modalidades disponíveis, conquistando 36 medalhas, sendo 18 de ouro, 13 de prata e 5 de bronze. A edição deste ano reuniu 37 municípios e diferentemente dos anos anteriores, o JOME 2025 não teve uma cidade sede única, sendo assim, a competição aconteceu em 5 cidades diferentes: Pindamonhangaba, Arujá, Suzano, São Sebastião e Campos do Jordão. Com estes resultados, 60 atletas joseenses garantiram vaga para a fase final estadual, que será realizado entre os dias 24 e 28 de setembro em São João da Boa Vista. A classificação é obtida pelos atletas que conquistaram os 3 primeiros lugares em suas respectivas categorias nas competições regionais, exceto o tênis de quadra, onde apenas o campeão de cada categoria garante vaga. Olha os vovôs e as vovós aí fazendo bonito, Brunão. Muito bacana, a gente sempre fala aqui das categorias de base, né, do atleta cidadão, e também dos vovôs e das vovós, sempre praticando o esporte aí, se mantendo ativo, não só o corpo, mas também a mente, a cuca, não deixando, né, não ficando parado em casa, no sofá. Sempre bom praticar esporte e ainda mais na melhor idade aí, né? Os vovôs e as vovós, muitos aposentados. Pô, o que eu vou fazer? Vou ficar em casa? Não vou ficar em casa? Procura algum esporte para fazer e aí, além de praticar o esporte, garante uma medalha também. Muito bem, parabéns a todos os vovôs e vovós representando São José dos Campos no JOME 2025, parabéns a todos vocês, tá certo? Brunão, pra gente fechar esse segundo bloco, vamos voltar a falar de basquete, mas do basquete masculino, porque é o seguinte, ó, reunião agora pela manhã, Manuel Conde, que é o dono da rede de farmácias Farmaconde, patrocinador master do São José Basquetebol, não chegaram a um acordo com a diretoria do São José Basquetebol, não é mais o patrocinador master da equipe do São José Basquetebol, que já tem um novo patrocinador engatilhado, parece que é do ramo de alimentício, ramo de carne, porque olha só, esse novo patrocinador aí, inclusive já teria contratado o novo elenco, aliás, se sair do papel o elenco que a gente está sabendo aí, vai vir um time muito bom do São José Basquetebol, mas a nota oficial divulgada pela diretoria do São José Basquetebol dá conta de que a parceria do São José ainda continuar usando a Arena Farmaconde como local para os seus jogos, continua naturalmente, mas o patrocinador master não será mais a rede de farmácias Farmaconde. Hoje o que, não só no basquete, mas todo o esporte, né, o que rege é o dinheiro, né, e tem que montar uma equipe forte. As equipes que estão lá em cima sempre têm um poder aquisitivo maior, né? Vamos ver se o São José, reformulando esse elenco com um patrocinador master novo, vai poder chegar a brigar com os times lá em cima.
São José já tem 2 jogadores renovados, né, que é o Douglas dos Santos e também o Adiel, e já teria 7 jogadores contratados, 7 jogadores adultos contratados para a temporada 25-26 e bons jogadores. O último agora, informações que nós temos, Malcolm Miller, um lateral, joga na posição 3, bom de bola esse americano, deve ser anunciado em breve aí pela diretoria do São José Basquetebol. Um evento deve ser realizado, assim como foi da outra vez, né, para anunciar o patrocinador master e também este novo elenco do São José Basquetebol, que deve vir muito forte para a próxima temporada. Vamos aguardar e esperar por essas boas notícias do São José Basquetebol, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já tem informações do São José Futebol masculino e feminino. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte, agora para falar da Águia do Vale. Hoje pela manhã aconteceu o único treino aberto à imprensa antes da estreia do São José na Copa Paulista, que será no próximo domingo, 3 da tarde, no estádio Martins Pereira contra o Taubaté. Quem esteve por lá e traz as novidades para a gente é o nosso repórter Paulo Ricardo. As imagens são do Doug Fani da TV Câmara, o nosso Diego Tribist. Solta, Matheus! Olá, Vieira, boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos ligados no Hora do Esporte. Exatamente, aconteceu hoje pela manhã o primeiro treino aberto para a imprensa desde que o técnico Marcelo Marelli assumiu. Foram mais de 40 dias de preparação com 3 jogos treinos realizados. O treino de hoje foi dividido com foco na parte técnica e tática, com simulações de jogo como pressão dos jogadores após saída de bola do adversário. O jogador que foi escalado para falar com a gente foi o João Igor, segundo volante, que comentou sobre o fato do São José ter montado um elenco mais jovem para essa Copa Paulista e o fato dele ser um dos mais experientes e como que ele pode ajudar nesse processo. O que eu já passei em grandes clubes, o que eu extraí, eu procuro ajudar o próximo, né? Ajudar os meninos aí que estão começando agora, os meninos que vão disputar uma competição grande como essa. Marcelo Marelli também comentou sobre o clássico e a importância de começar com resultado positivo. Sabe que é um clássico, então é um jogo mais importante, mais emocional para o nosso torcedor. Então começar com o pé direito é fundamental para o início de uma competição. Então é isso, Vieira, essa foi a movimentação de hoje da Águia do Vale. Devolva aos estúdios do Hora do Esporte. Um forte abraço, tchau, tchau. Valeu, Paulo. Obrigado pelas informações. O Paulo começou pegando no PIG, assim, pegando ali... Testando amortecedor. Gastando ali a segunda marcha e tudo mais. Grande Paulito trazendo as informações. Paulito, só deu Paulito hoje no programa. São José abriu o treino, né? Um certo mistério aí e tudo mais, mas o que disse a diretoria do São José, a assessoria de imprensa, é que não havia anunciado todos os jogadores do São José. Aliás, anunciaram o novo jogador. Coloca aqui na tela, Matheus, por gentileza. O novo contratado do São José foi anunciado depois da coletiva de imprensa lá. Depois do treino aberto, eles anunciaram. Chegou o Kaique Geloni, lateral direito para o São José. Agora o São José soma 23 atletas no elenco, mais um jogador para a equipe do São José. Mas Brunão, agora, que nem você já vem falando, né? Acho que nas 2 últimas semanas, o Marcelo Marelli já deve ter um esboço, ou já deve ter na cabeça mesmo, do goleiro ao ponto esquerdo, como diria antigamente, né? Já tem ali os 11 que ele imagina ser a melhor formação para começar o campeonato, justamente contra o Taubaté. E é isso que tem, a preparação agora é reta final para enfrentar o Taubaté. O time ele já tem... nos jogos treinos, ele muito provavelmente nesses últimos, ele deve ter testado alguma coisa ou outra, uma peça num lugar, um jogador no lugar de outro, variado um pouco só, mas o time mesmo base ele já deve ter na cabeça e agora é só afinar, né? Enfim, fazer a preparação física mesmo, tentar encaixar mais esse time, porque o time mesmo ele vai tomando forma na medida que o campeonato vai acontecendo, né? Esse campeonato que é um campeonato um pouco de tiro curto, assim, né? Não são muitos jogos. Acredito que o São José vai classificar e aí vem o mata-mata, mas à medida que o campeonato vai rolando, o time vai se encaixando também. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui a relação de jogadores agora com 23 atletas no elenco do São José, 8 remanescentes e mais 15 contratações, os 3 goleiros ali, o São José, Gabriel, Lucas e Vinícius Fávero, tem os laterais agora com o acréscimo ali do Kaique Geloni, 4 zagueiros tem o São José, 4 volantes também, 2 meias de ligação e 6 atacantes tem a equipe do São José, o Vinícius Tanque,
Rony são remanescentes, eu ia falar permanecentes, não, são remanescentes da equipe do São José. Lembrando que o Rony vem de contusão junto com o João Gabriel, a gente espera que eles estejam 100% recuperados. Gabriel Freitas, Gustavo Henrique, Marlon e Luciano Oliveira, esta é a equipe do São José, que, como eu disse, estreia na Copa Paulista domingo, no Clássico do Vale, 15h, Estádio Martins Pereira. Segunda-feira traremos todas as informações para você deste clássico e abertura da Copa Paulista para São José e também para o Taubaté, tá certo? Brunão, ainda no assunto futebol, olha, daqui a pouquinho, às 15h, daqui a pouquinho mesmo, daqui 2 minutinhos, a bola rola no campo do João do Pulo pro São José Futebol Feminino. Ele entra em campo fazendo a sua estreia na Copa do Brasil, recebendo o Ipiranga do Amapá. O São José já entra na segunda fase, vai enfrentar esse Ipiranga do Amapá que a gente não conhece. Quem vencer no tempo normal avança, empate por qualquer resultado, decisão por pênaltis. É uma maneira aí do São José esquecer um pouco o Campeonato Brasileiro, né, e tentar investir na Copa do Brasil para, não digo salvar o ano, mas pelo menos tentar dar uma mexida nesse elenco aí que está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pois é, está rebaixado já, infelizmente, né? A Copa do Brasil que volta a ser disputada depois de 9 anos. Lembrando que na última edição da Copa do Brasil, há 9 anos atrás, quem estava na final? São José. São José e o Corinthians disputaram aquela final. O Corinthians levou a melhor, o São José ficou com o vice. Portanto, o São José é o atual vice-campeão da Copa do Brasil, que volta a ser disputada neste ano de 2025, 9 anos depois da última edição. Vamos torcer sexta-feira, todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Vambora? Vambora. Tá na hora. Brunão, grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo. Te aguardo na sexta-feira para a gente fechar a semana. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até sexta-feira, coloque casalho, cachecol... Casalho? Agasalho? Agasalho, de casalho. Não, agasalho, o cachecol, o chocolate quente e é isso. Tchau. Muito bem. Luizão, grande abraço para você, hein? Sempre um prazer também dividir o Hora do Esporte contigo, Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na sexta-feira para fechar a semana e te deixar muito bem informado dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.